Gravamos a partir de aí. Peguem, por favor, o livro de vocês, abram no capítulo 3, que é que é a página 39. Que é a página 39. Que é a página 39. Tá certo? Que fala sobre os governos populistas aqui no Brasil. Página 39. Se vocês conseguem observar, já está lá a resposta. Então, por que chegou essa resposta? Aí eu explico a vocês. Tá certo? Vamos nessa. Página 39. Fala que tem algumas respostas pessoais, então aí é impossível. Vocês estão vendo aí Ainda não. Apresentação agora. Uma janela. Compartilhar. Ocultar. Vocês estão vendo aí meu livro? Vocês conseguem ver na tela do computador de vocês meu livro? Sim, estou vendo. Vamos lá. As democracias populistas. Vamos lá. Vamos se situar no tempo. Depois de 1945, eu estou falando para todos. Depois de 1945, quando as tropas brasileiras, retornando da Segunda Guerra Mundial, voltaram, elas pressionaram o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não aguentou a pressão e pediu para sair. Tá certo? Isso foi o fim da era Vargas. Foram os 15 anos de poder de Getúlio Vargas, 1945. Porém, ele sai atirando para cima. Ele indica uma pessoa e essa pessoa vence, que é o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Então, basicamente, ele sai de cena, entre aspas, ele sai da presidência do Brasil. Mesma coisa que Lula fez comigo, mas só que Lula, vamos dizer que sim, mas aí ele foi pressionado e saiu. É o fim da era Vargas, é o fim dos 15 anos de Getúlio Vargas. Ele indica Eurico Gaspar Dutra, e Eurico Gaspar Dutra, ele vence as eleições para presidente. Naquela época não existia reeleição. Reeleição é coisa nova. Então, que Dutra o mandato não era de 4 anos nesse período, era o mandato de 5 anos. Dutra passa 5 anos no poder. Aqui no Brasil, um período conhecido como República Populista. Já o que danado é populismo? Populismo é um tipo de política adotada pelos governantes para ajudar a população no mínimo possível, fazendo com que essa população fique sempre presa a ela. Então, o populismo é um tipo de política adotado por muitos presidentes no Brasil, e até hoje é adotado, esse tipo de política, que é um tipo de assistencialismo. Você ajuda uma pessoa, e essa pessoa literalmente fica lhe devendo. Aí você pode dizer, mas hoje, como é que isso é usado aqui no Brasil hoje? Minha casa, minha dívida, Bolsa Família. Então, é um tipo de assistência. Você ajuda a massa, a população, mas ajuda limitando. Você não ajuda completamente. Você faz com que aquela pessoa fique presa a você. Então, esse é o regime que durou no Brasil por muito tempo. Você ajudar as massas. E até hoje, durou não, né? Dura no Brasil até os dias de hoje. Só que nesse período era muito evidente. Getúlio Vargas foi o maior exemplo de populista do Brasil. Aí tem Dutra, que também foi outro exemplo de populismo. Aí vamos estudar esses presidentes, que é do período depois da Segunda Guerra Mundial, depois da saída de Getúlio Vargas, 1945, até 1964. Por que, Jorge, até essa data, até esse ano? É quando começa o regime militar no Brasil, que muita gente conhece como ditadura. Compreenderam aí? Cri.
Estão escutando? Sim, sim. Tá, duvido que estão escutando. É porque deu uma travada e depois voltou, pô. Não, da caixa é um tipo de populismo. É um tipo de populismo. Aí você diz assim, não, mas essa pessoa está ajudando. Eu escutei algumas pessoas dizerem, aqui, ó. Eu escutei alguém dizendo assim, ah, mas teve um vereador aqui que ajudava o pobre, dava caixão. Não, ajudar é investir nessa pessoa, que essa pessoa consiga trabalhar e que ela possa comprar o caixão para sua família, ou seu próprio caixão. Mas isso aí é um tipo de assistencialismo, é um tipo de política populista. Você faz com que aquela pessoa fique presa a quem? A você. Muito espertinho, né? Eleição, quem não votar em mim vai ter que sair de projeto. Vê, basicamente, vê que absurdo. E o meu velho coloca uma cara doida, ele chama a piada. Todo vai ter eleição e quem não vota em meus pais não votar em mim, o filho vai ter que sair de projeto. Vê que absurdo, né? É gerador, né? Isso gera. Vamos lá. Primeira questão, tem lá. Você considera, lembrando que essas aulas estão sendo gravadas, eu vou trabalhar em cima das respostas. 39. Você considera que o apoio do governante que está no cargo tem mais chances de vitória ao candidato apoiado? Por quê? Porque essa pergunta é que FHC, ele passa 2 mandatos no Brasil. E ele tenta apoiar José Serra. Só que José Serra, ele não se elege. Deu para entender ou não? Vamos lá. Na história recente do Brasil, página 39, na história recente do Brasil, FHC, que é a sigla para Fernando Henrique Cardoso, ele passa 2 mandatos no Brasil, ele passa 2 mandatos sendo presidente do Brasil. Porém, no final do segundo mandato, ele não pode se reeleger, ele tenta indicar o seu sucessor, que é José Serra. Só que José Serra perde para Lula. José Serra perde o primeiro mandato de Lula. Então, Lula é eleito uma vez, Lula é eleito a segunda vez, e daí Lula indica Dilma e vence. Então, o que acontece? Lula indicou um candidato que venceu? Sim, Dilma. FHC indicou um candidato que venceu? Não, porque José Serra não vence a disputa. Ele está perguntando assim, ele está perguntando o seguinte, eu apoiar, pronto, aqui em Recife, vamos falar de política local. Quem é o candidato do segundo turno do PSB? João Campos. João Campos é o candidato do PSB. Ele está disputando contra a Marília Reis. João Campos, ele é candidato do prefeito atual, Geraldo Júlio. Então, Geraldo Júlio, que é o prefeito atual, está apoiando João Campos. A pergunta é basicamente a seguinte, João Campos, você é apoiado pelo prefeito atual, tem mais chance? Hein? Depende da gestão do prefeito, né? Depende disso aí. A resposta é a seguinte, ó. Depende do atual governante, vírgula, se ele estiver com a X, exercendo um governo que agrada o povo. Que agrada o povo. Não é algo certo, não. Vai depender se
se aquele governante estiver exercendo um tipo de governo que agrada o povo. E você vê que até quem ajuda não ganha. A segunda questão. Cite outro caso semelhante aos mencionados que tenham acontecido em sua região ou país. Vamos colocar aqui, ó, Geraldo Júlio. Geraldo Júlio apoiando João Campos. Geraldo Júlio apoiando João Campos. Oi? Vamos lá, aqui em Olinda. Luciana, aqui em Olinda. Luciana passou 2 mandatos como prefeita. Ela indicou. Não. Luciana passa 2 mandatos, indicou Renildo Calheiros, que venceu. Vamos lá, Luciana era prefeita, passou 8 anos no poder, ela indica Renildo Calheiros, que passa 8 anos no poder. Depois, Renildo Calheiros indica Luciana. Vê só, Luciana indicou Renildo, que venceu. Passou 8 anos Renildo, que indicou Luciana, que perdeu. Perdeu para Lupécio. Então, Quase que iam fazer o que fazem em Alagoas. Iam dominar Olinda. Ia dominar Olinda. Luciana indicou João Paulo, que perdeu para o PSB. E Luciana indicou João Paulo, do PSB, que perdeu para o Lupécio. Mas só que a diferença é que Luciana não era a prefeita atual, né? Indicando. Então, vamos colocar outro exemplo. E Luciana indicando Renildo. João falou, Alagoas é assim, pô. Alagoas, quem domina Alagoas é a família dos Calheiros. Renildo Calheiros não é pernambucano, não, pô. Renildo Calheiros, a família dos Calheiros é todinho de Alagoas, pô. Luciana indicando Renildo, e Renildo indicou Luciana. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo essas 2 perguntas? Porque quando Getúlio Vargas sai da presidência do Brasil, ele indica o Eurico Gaspar Dutra, que vence a eleição. E depois que Eurico Gaspar Dutra passa 5 anos no poder, quem é que volta de novo? Na época era 5. Depois era 5. Hoje é 4 anos de mandato. Getúlio Vargas indica Eurico Gaspar Dutra e passa 5 anos no poder. Depois de 5 anos no poder, Eurico Gaspar Dutra vai indicar quem? Getúlio Vargas. Porém, ele não vai aguentar a pressão, só que aí ele não sai normalmente. Ele dá um tiro no peito. E vai tirar a cartinha. Aí a carta, o nome da carta parece que é carta testemunho, ou carta suicídio. Não, brinca com isso não. Tá ligado? O filho dele, o que aconteceu com o filho dele? O filho dele se matou. Foi? Tem uns 4 a 5 anos. Sério, não brinca com isso não. Esse? É sério, na moral, aí. É sério. Vamos lá. Na foto de vocês na página 41, tem lá, como estudou no volume 2, o fim da Segunda Guerra Mundial colocou em xeque o governo de Getúlio Vargas. Por que colocou em xeque? Porque o governo de Getúlio Vargas era um governo com modos fascistas. Quando os soldados voltaram para cá, ele acabou, vamos dizer assim, não aguentando as pressões. Por quê? Os soldados viram, a gente lutou contra um governo desse tipo, igualzinho a esse. E a gente vai aceitar isso no Brasil. Começaram as pressões e ele pede para sair. Daí, as eleições de 1945. Já estou no finalzinho antes do governo Dutra. Sei lá, os principais partidos que surgiram foram a UDN, que é a União Democrática Nacional, de caráter anti-getulista e liberal, contrário a Getúlio. O PTB, que existe até hoje, que foi o partido fundado por Getúlio Vargas. O PSD, Partido Social Democrático. E PCB, o Partido Comunista do Brasil. Quem vai vencer? O Marechal Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Getúlio Vargas e pelo PTB. Ele vence
as eleições e passa de 1946 a 1951 no governo, certo? Como foi marcado esse governo? Que danado é isso? Onde é essa música? É naquela igreja ali na entrada. Sério? Tá chegando aqui. Vamos lá. É porque eu tô tendo aqui, eu tô ouvindo. Vai. Continuando. O governo de Dutra. O governo de Dutra, como tudo nesse período, foi literalmente pressionado no contexto da Guerra Fria. Tinha dois grupos aqui no Brasil. Um grupo que era literalmente voltado ao capitalismo e outro grupo que era voltado ao socialismo. Eu vou ler essa última parte da página 41. O governo de Dutra. Apesar do retorno dos partidos à atuação pública, Dutra ainda considerava o comunismo como uma ameaça, isso em 1945, 2 anos após as eleições e no contexto da Guerra Fria. Ele proíbe a atuação do PCB, que é o Partido Comunista do Brasil. O partido retorna às suas atividades na clandestinidade. Economicamente, Dutra liberou as importações, porém a medida desequilibrou a economia e acabou com a reserva de moedas estrangeiras justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, possibilitou uma economia mais aberta. Nesse período, empresas internacionais, principalmente norte-americanas, é claro, foram instaladas no país. O governo concedeu a doação de terrenos, reduziu impostos e deu a essas empresas liberdade de enviar os lucros para seu país de origem. O problema todo foi esse. Vamos lá. Vocês acham que a fábrica da Jeep aqui em Pernambuco é algo bom ou ruim? A fábrica da Jeep é bom ou ruim? Por que é algo bom? Porque emprega pessoas aqui. A mesma coisa que a Dutra fez, só que o problema todo é o seguinte: o lucro da Jeep, ela literalmente ela fica aqui. Qual o problema todo? É quando você pega esse lucro e envia para o seu país de origem. Por exemplo, a Jeep, parece que ela é italiana. Porque quem comprou a Jeep foi a Fiat. A Jeep é Fiat. A Jeep é italiana. Então, já imaginou ela pegar todo o lucro e mandar para a Itália? Então, não fica investimento nenhum aqui no Brasil. Mesmo gerando emprego, não fica investimento do Brasil. Então, o Brasil ele não enriquece. O que enriquece é apenas a empresa. Claro que é muito importante ter uma empresa dessa. Claro que é muito importante ter uma empresa de grande porte como a Jeep, aqui no Brasil. Vamos lá. Página 41. É nesse contexto que começa o processo de americanização no Brasil. Por exemplo, tu tem quantos pares de sapato? Vocês aí em casa também. Vocês têm quantos pares de sapato Nike? Sim, Nike. Camisa Nike. Camisa Nike. Vamos lá. Vamos falar de comida. Vamos falar de comida. Vamos falar de comida. Já me animei. Opa, tá vendo? Hambúrguer ou macaxeira? Hambúrguer. Cachorro quente ou cuscuz? Cuscuz. Cuscuz, né? Coca-Cola ou suco de cajá? Suco de goiaba. Coca-Cola ou suco de cajá? Aí vai pra Coca-Cola, né? Tá bom, ele quer trocar o suco. Então, vê só. Começa no Brasil, lembrando, o contexto aí é o contexto da Guerra Fria. Literalmente, você tem que escolher qual lado você ia ficar. Ou do lado do capitalismo, tá certo? Estados Unidos, ou do lado do socialismo. O Brasil, como é quintal dos Estados Unidos, ele ficou do lado do capitalismo. Não, mas nesse caso não é o seguinte, o que eu quero falar é esses produtos norte-americanos, ou de um contexto dos Estados Unidos,
que chega... Palavras, por exemplo, temos palavras na língua portuguesa que hoje não tem mais tradução. Você já fala o nome normal, sem precisar da tradução. Por exemplo, pendrive. Pendrive é uma palavra inglesa, claro, no contexto dos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas é uma palavra inglesa. Pendrive que não tem mais tradução. Não tem tradução. Pendrive, pen. Oi? Drive. Então, caneta que dirige. Me dá uma caneta, por favor, que dirige de 32 gigas. Tá entendendo? Você não vai falar. Por exemplo, mouse. Não tem. Não tem. Me dá um rato aí. Me dá um rato Wi-Fi. Sem fio. Não tem. São palavras que não tem mais não tem na tradução. Tá certo? E ainda tem gente que prefere falar assim, dá um hot dog. É complicado. Dá um cachorro. Oi? E por que o cachorro quente? Porque nós comemos cachorro quente. Nos Estados Unidos é hot dog. Que literalmente sabe o que é? Pão com salsicha, ketchup e mostarda. É só isso. Não tem mais nada. Aqui bota até o rato, a barata que tá. Tô brincando. Tá certo? E esse processo de americanização, qual é o nome daquele torcedor do Rubro Negro? Ariano Suassuna era muito crítico nesse processo de americanização no Brasil. Aí ele disse que ele foi fazer um espetáculo, aí tem lá, show de Ariano Suassuna. Show de Ariano Suassuna. Aí ele pediu para tirar o nome show e colocar o nome espetáculo, que ele não gostava. Ele não gostava desse tipo de coisa. Vamos lá. Você é história. Aí tem um texto lá, página 42. Você é história. A americanização do Brasil teve início. O historiador Antônio Pedro Tota, em sua pesquisa sobre o assunto, descobriu como a cultura norte-americana entrou no nosso cotidiano. Leia abaixo um trecho desse capítulo, desse trabalho. Aí ele fala quando o processo de americanização chegou no Brasil, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, onde aqui em Natal, Rio Grande do Norte, ou Natal ou Rio Grande do Norte, Natal no Rio Grande do Norte, ou Paraíba, um desses estados, teve uma base norte-americana. Então, como na época não tinha condições dos aviões passarem todo o Atlântico de uma vez só, saindo dos Estados Unidos direto para a Europa, o Brasil era como se fosse uma parada, uma ponte, uma parada no meio termo. Então, saía dos Estados Unidos, vinham para cá. Por que aqui? Porque a parte mais ao leste do continente, Paraíba, Ponte dos Seixas, é a parte mais a leste do continente, e ficava mais fácil para eles atravessarem todo o Atlântico. Todos os marinos bombardearam navios mercantes do Brasil. Aí tem lá, a pergunta é o seguinte, que outros elementos da americanização do Brasil, como gestos e símbolos, tá certo? Gestos, tem um gesto muito comum, ofensivo, que surge nos Estados Unidos e vem para o Brasil. Aquele gesto que você coloca os restos dos dedos mais baixos e deixa o dedo do meio levantado. É esse mesmo. Tá certo? Surge lá. O ok, um gesto, ok. É um gesto norte-americano, dos Estados Unidos, inglês. Tá certo? Tem lá. Que outros elementos da americanização do Brasil, como gestos e símbolos, entre outras coisas, influenciam o seu cotidiano? Influenciam, sim. Bota o tênis. Alguém aqui está com uma sandália de couro aqui? Ninguém. Alguém está com tênis de couro, algum sapato de couro? Não tem. Qual é a calça que vocês estão utilizando? Jeans. Sabe o que é calça jeans? Calça jeans foi criada nos Estados Unidos como calça de mineiros. Claro que hoje, completamente diferente. Mas veja a questão da cultura. Discute sobre isso e escreva. A resposta. Passa até mesmo pela comida. Todo mundo aqui.
Fast food. Quem nunca passou na McDonald's, no drive-in? Quem nunca passou no McDonald's, no drive-in da McDonald's? Você já passou no drive-in da McDonald's, já? Oi? Já? Todo mundo já passou. Todo mundo já passou, nem que seja... Porque você não consegue nem descer. Esse tipo de serviço surge exclusivamente nos Estados Unidos, pô. É negócio da preguiça, viu? É um negócio que você não consegue, você não precisa nem descer do carro. Você não precisa nem descer do carro. Você vai, faz o pedido no outro. Faz o pedido, paga no outro guichê, mais na frente, tu recebe o teu produto. Vai lá, ó. Coloca aí. Podemos citar. É pouco. Podemos citar o cinema. Vírgula. Palavras. Podemos citar o cinema. Vírgula. Palavras. Que tipo de palavras? Vamos colocar palavras. Tipo, game. Game. Tem uma plataforma que é muito usada, é YouTube. Vai traduzir YouTube? Ninguém traduziu YouTube. Você, YouTube. Tá entendendo? Então, palavras, game, fast food, delivery. Vocês têm delivery aí? O que é delivery? Entrega. Mas ninguém fala entrega. Fala delivery. Palavras, vírgula. Comidas. Eu acho que filme engloba no cinema. E músicas. Tem uma música de Rihanna que é Umbrella. Só que não é Umbrella, Aí se o cara for traduzir Umbrella, é sombria, né? Guarda-chuva. Pô, não tem nada a ver. Mas era um hit muito conhecido, muito, vamos dizer assim, muito tocado nacionalmente. É o ritmo, né? Tem Vocês estão acompanhando aí direitinho? Tá? Ó, dúvida. Tem lá, a Constituição de 1946, ó, jeito, ó. Desde a sua independência, Aline, desde a sua independência, o Brasil teve 7 constituições. Desde a sua independência, o Brasil teve 7 constituições. Tá certo? A primeira, 1824. A segunda, 1892. A terceira, 1930, 1946. Essa é a 4ª Constituição brasileira, tá certo? Então, vamos lá. A Constituição de 1946 foi promulgada com o objetivo de afastar o caráter ditatorial da Constituição de... Essa é a 5ª, que tem a de 1937. Assumindo uma postura mais liberal e democrática. Os principais pontos dessa Constituição foram... Aí tem aqui os principais pontos dessa Constituição. O Brasil passou a ser uma república federativa, separada da União e o governo federal. Nós temos municípios e os 3 poderes. O poder executivo, exercido pelo presidente, o poder legislativo, exercido pela Câmara dos Deputados e o Senado, e o poder judiciário. Não sei se vocês conseguem perceber que no poder executivo o mandato era de 5 anos. Ó, mandato de 5 anos. Hoje, o mandato é de 4 anos, podendo haver uma reeleição. Não mais isso. Não mais isso. Então, no Brasil, hoje, o poder executivo, ele é exercido por 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos.
exemplo. Aí, Paulo Câmara se elegeu em 2014. Se elegeu em 2018 também. Sei. Aí, se ele quiser se candidatar em 2022, ele não pode, né? Não, seguindo assim, não pode. Mas se ele, em 2021, ele renunciar... Não, mas ele não foi eleito, ele não pode. Ele tem que cumprir os 2 mandatos. Se ele for eleito 2 vezes, ele tem que ficar um fora. Ele tem que ficar um fora. E depois ele pode voltar. Tá certo? Não, mas Getúlio, o contexto era completamente diferente. Não é hoje. No contexto de Getúlio Vargas é completamente diferente desse contexto aqui. Se fosse hoje no Brasil, por exemplo, Geraldo Júlio, ele não passou 2 mandatos? Ele não está saindo agora? Ele pode ser reeleito, ele pode eleger, ele, daqui a 2 anos tem para deputado. Ele pode, porque é um cargo completamente diferente. Porém, ele não pode ter 3 mandatos no mesmo cargo. Só vereadores, né, no poder legislativo. Quando eu falo assim, eu estou falando do poder executivo. Executivo é completamente legislativo. Legislativo, por exemplo, tem o próprio daqui que dava caixão. Ele estava em 5 anos, 5 mandatos, 4 mandatos seguidos. Tem vereadores aqui de dentro que tem 6 mandatos, 7 mandatos seguidos. Oi? Marcelo Soares, ele tem uns 5 mandatos, hoje tem mais. Muito antigo mesmo. Então, isso. Então, para vocês terem ideia que no legislativo, que são vereadores, deputados, senadores, o cara quiser morrer lá dentro, morre. Morrer lá dentro, morre. Agora, por executivo, presidente, governador, prefeito, 4, podendo ser reeleito, mais 4. O voto, ele era para maiores de 18 anos, tanto homens quanto mulheres, tá certo? Também teve a questão da liberdade de expressão, de imprensa, do pensamento e de associação. Esses são os pontos da Constituição daquele ano. E está lá esses pontos. Eu não vou falar todos, porque aí é uma questão sem didática. Página 43, nós temos 5 minutinhos só. Tem lá. Primeira questão. Compara os principais aspectos da Constituição do Estado Novo, 1987, com a Constituição de 1946. Qual ponto você considera mais democrático? Justifica. Claro, né? Coloca aí. A Constituição, o Estado Novo era uma ditadura. A Constituição de 1946. A Constituição de 1946, vírgula, que assegura a liberdade de expressão, vírgula, o direito à greve, mesmo com restrições. Direito à greve é algo garantido por lei, mesmo com restrições estabelecidas por Dutra. Estabelecida por Dutra. Mas nem todo serviço pode parar 100%, não. Você tem que manter uma taxa de serviço funcionando. Mas assim, porque a escola, por exemplo, transporte público, que aí você tem que ter uma taxa. Segurança pública, hospitais, tem que ter uma taxa. A segunda questão. É isso. Restrição do que, George? Estabelecidas, Estabelecidas pelo presidente Dutra. Beleza. Eu fiz um resumo. Estabelecidas de quê? Estabelecidas pelo presidente Dutra. A segunda questão. Releia os pontos mencionados na Constituição de 1946. Eita, isso, vai. Releia os pontos mencionados na Constituição de 1956 e compare com a atual, promulgada em 1988. Há algum ponto daquela que ainda hoje permanece? Coloca aí, sim. Ponto.
a liberdade de expressão e de imprensa, a liberdade de expressão, com a X, expressão e imprensa, vírgula, a lei do direito ao voto dado aos analfabetos, Ao voto aqui, ao voto dado aos analfabetos, mulheres, vírgula, mulheres, analfabeto, mulheres, e maiores de 18 anos. Tem uns países que já tem stream da Copa e falam umas coisas. Aí o povo vai lá e mata o deboche, né? É porque é o seguinte, alguém perguntou, José perguntou para mim, Jorge, tem alguns países que, se um repórter faz alguma coisa, por exemplo, há uns 6 anos atrás, um jornal criou uma charge, uma caricatura Charles Hebdo, né? Outro invadiu lá e matou um monte de gente. Foi lá, tipo, na França. Porque a França é um país que hoje está uma quantidade muito grande de islâmicos. E muitos deles são fundamentais. Tá vendo? Entra no país para poder fazer algum tipo de... É que nem querendo passar a carne de novo. Ele entra com segurança. Ele é da segurança, não é? Ele anda com segurança, carro blindado. Vai lá. Eu tenho só 4 minutinhos. Continuando. O retorno de Vargas. O fim do governo Dutra deu-se a partir das eleições de 1950, na qual Getúlio Vargas foi eleito novamente presidente pelo PTB. Para a população trabalhadora, Vargas era favorável a seus interesses por causa da legislação trabalhista criada durante seu primeiro governo e por suas posições nacionais. A primeira questão: de acordo com o que você estudou, quais fatores deram a Vargas a chance de voltar à presidência depois de 15 anos como ditador? Isso mesmo. Qual o nome desses direitos? Como funciona? Não, base isso. C, consolidação das leis. CLT. Vamos lá. Coloca aí. Ele criou uma imagem de herói. Ele criou uma imagem de herói perante os trabalhadores, vírgula, em função Perante o quê? perante os trabalhadores, em função da CLT. Olha um populismo aqui. Ele... O cargo trabalha na série. C é uma sigla. CLT. Consolidação das Leis Trabalhistas. Porque antigamente não existiam leis que favoreciam os trabalhadores, não. Então, vamos lá. Se a pessoa queria... Minha Casa Minha Dívida. Bolsa Família. O que era Bolsa Família antigamente? Bolsa Família, não existia esse programa. Existia o dinheiro. Bolsa Alimentação, Bolsa isso, não. Você ia várias vezes durante o mês para arrecadar o dinheiro, isso dentro da prefeitura. O que o gênio fez? Espera aí, eu vou pegar esse tudinho que já existe. Gente, ele não criou nada. Ele teve a jogada de mestre de pegar tudo, colocar dentro de um cartão que a pessoa não ia mais na prefeitura e sim numa casa lotérica
passar e receber tudo uma vez só. Uma jogada de mestre. Tirou da pobreza. O problema, aí foi como eu falei, Dilma comemorou uma vez, dizendo que tinha sei quantos mil brasileiros sendo atendidos no Bolsa Família. O problema todo não é esse, não. O problema todo não é esse, não. Eu quero que você tire, né? Deixe que coloque, não. Ah, é porque mostra que a população está dependendo daquele dinheiro. Isso mesmo. Pode falar. Daquela renda vai ficar na minha. Isso. Você não vai ficar dependendo mais daquela renda. Tá certo? Gente, ó, nesse momento, tocou, quer dizer, eu tô saindo daqui.